Livro em Foco apresenta. Resumo do livro. Hábitos Atômicos de James Clear. A obra Hábitos Atômicos de James Clear propõe uma transformação profunda na forma como encaramos a mudança pessoal, destacando que pequenas modificações, quase imperceptíveis à primeira vista, podem, quando somadas e mantidas com consistência, levar a transformações extraordinárias na vida pessoal e profissional. O autor apresenta vários pontos fundamentais do comportamento e desenvolvimento humano. Vamos por parte. Fundamentos teóricos e premissas iniciais. A natureza dos hábitos e o conceito de atômico. Definição e escala. O termo atômico remete à ideia de que as menores unidades de mudança, ações mínimas e diárias, possuem um potencial transformador enorme quando acumuladas ao longo do tempo. Assim como os átomos são os blocos construtores da matéria, essas pequenas ações formam a base de um comportamento sustentável e poderoso. Intersecção de disciplinas. Clear fundamenta suas ideias em diversas áreas do conhecimento, como psicologia comportamental, neurociência e economia comportamental, ressaltando que os hábitos não são meramente questões de força de vontade, mas processos estruturados que podem ser estudados, ajustados e otimizados. A importância da consistência e do efeito composto. Ganho marginal. Pequenas melhorias, muitas vezes desprezadas no dia a dia, possuem efeito composto. Ou seja, o impacto se multiplica à medida que a ação se repete consistentemente. Essa abordagem desafia a busca por mudanças drásticas e imediatas, ressaltando que o verdadeiro sucesso reside na soma contínua de pequenas vitórias. Ciclo de retroalimentação. Cada hábito instaurado cria um ciclo positivo de feedback, onde o sucesso reforça a prática e a repetição se torna natural, permitindo a consolidação de novas rotinas sem depender exclusivamente da motivação momentânea. Metas versus sistemas. Redefinindo o caminho da mudança. Distinção fundamental. Metas são os resultados desejados, os destinos que se almeja alcançar. Como perder 10 kg, escrever um livro ou alcançar uma promoção. No entanto, focar apenas em metas pode levar a um descompasso, já que o processo para alcançá-las não é valorizado. Sistemas representam os processos, as rotinas diárias e os hábitos que cumulativamente direcionam a pessoa para o objetivo. A verdadeira transformação ocorre quando o foco é dado ao que se faz diariamente, a construção de um sistema robusto e consistente, e não apenas aos resultados finais. Mudança de identidade. Ao invés de buscar um resultado pontual, Clear incentiva a adoção de uma nova identidade. Cada ação, por menor que seja, é interpretada como um voto para o tipo de pessoa que se deseja ser. Por exemplo, em vez de querer correr uma maratona, adotar a identidade de uma pessoa ativa implica em inserir a prática de exercícios como parte intrínseca do cotidiano. As 4 leis da mudança comportamental. James Clear estrutura a formação e a quebra de hábitos em 4 princípios que, ao serem aplicados de forma consciente, podem reprogramar comportamentos de maneira duradoura. Lei 1. Tornar o hábito óbvio. Identificação dos gatilhos. Reconhecer e registrar as pistas que disparam os comportamentos é o primeiro passo para a mudança. A ferramenta do Habit Scorecard, registro dos hábitos diários, permite identificar padrões indesejados e positivos. Manipulação do ambiente. Alterar o ambiente físico e digital de forma a evidenciar os sinais que promovem os bons hábitos e a minimizar aqueles que desencadeiam comportamentos ruins. A técnica de empilhamento de hábitos consiste em vincular um novo hábito a uma rotina já estabelecida, tornando a nova ação mais natural e difícil de ser esquecida. Lei 2. Tornar o hábito atraente. Potencializando o desejo. O cérebro humano é naturalmente atraído por recompensas. Ao associar um comportamento desejado a uma experiência agradável, por meio do temptation bundling, combinação de uma tarefa necessária com uma atividade prazerosa, o hábito se torna mais sedutor e motivador. Antecipação positiva. Visualizar os benefícios e resultados do novo hábito reforça a decisão de mudar. Essa antecipação cria uma espécie de âncora emocional que fortalece o desejo de praticar o comportamento desejado. Lei 3. Tornar o hábito fácil. Redução da fricção. Simplificar o processo para executar um hábito é fundamental. Remover barreiras e obstáculos, tanto físicos quanto mentais, facilita a adesão à nova rotina. A regra dos 2 minutos sugere que toda ação pode e deve ser iniciada com uma versão simplificada que dure apenas 2 minutos,
reduzindo a resistência inicial. Automatização e consistência. Quanto mais o hábito for praticado de forma repetitiva, mais automático ele se torna, exigindo menos energia e foco consciente, o que aumenta a probabilidade de manutenção a longo prazo. Lei 4. Tornar o hábito satisfatório. Reforço positivo. A recompensa imediata é crucial para solidificar um novo comportamento. Quando a prática do hábito gera uma sensação de satisfação ou prazer, o cérebro passa a associar a ação a uma experiência gratificante, fortalecendo a repetição. Celebrando pequenas vitórias. Registrar o progresso e celebrar as pequenas conquistas, seja por meio de um diário, feedbacks visuais ou reconhecimento pessoal, alimenta a motivação e torna o ciclo de repetição mais prazeroso e duradouro. Aprofunda a relação entre hábito e identidade. Construção de uma nova narrativa pessoal. Ação como voto. Cada vez que se realiza uma ação, está se votando na pessoa que se deseja ser. Essa perspectiva muda o foco de fazer algo para alcançar um resultado, para agir como alguém que já possui a qualidade desejada. Integração e autoconhecimento. A consolidação de hábitos positivos reforça a identidade de forma orgânica, criando uma sinergia entre o comportamento e a autopercepção. Essa mudança de identidade é muitas vezes o verdadeiro motor da transformação sustentável. Impacto psicológico. Ao alinhar as ações diárias com a nova identidade, a pessoa diminui a dissonância cognitiva e encontra mais coerência interna, o que gera maior autoconfiança e persistência frente a desafios. O poder dos pequenos ganhos e o efeito compounding. A importância do incremento diário. Progresso marginal. O livro enfatiza que melhorias mínimas, quando acumuladas, podem levar a resultados surpreendentes. Essa abordagem combate a mentalidade de resultados imediatos, incentivando a valorização de cada pequeno passo. Efeito bola de neve. Assim como na economia, onde o juro composto gera crescimento exponencial ao longo do tempo, os hábitos atômicos potencializam uma transformação gradual que, em conjunto, resulta em mudanças profundas e duradouras. Sustentabilidade a longo prazo. A prática contínua de pequenos hábitos elimina a necessidade de depender de uma força de vontade esgotável e cria um sistema autossustentável, onde o progresso se torna natural e inevitável. Estratégias para a quebra de maus hábitos. Inversão das leis dos bons hábitos. Assim como os bons hábitos podem ser construídos a partir de princípios claros, os maus hábitos podem ser desmantelados aplicando os mesmos princípios de forma inversa. Tornar o mau hábito invisível. Modificar o ambiente para eliminar os gatilhos que levam à prática de comportamentos indesejados. Tornar o mau hábito pouco atraente. Reestruturar a maneira de pensar sobre esses comportamentos, associando-os a consequências negativas e desconfortáveis. Tornar o mau hábito difícil. Aumentar a fricção para que a execução do comportamento indesejado exija mais esforço, criando barreiras que desmotivem a prática. Tornar o mau hábito insatisfatório. Implantar mecanismos de responsabilização, seja por meio de feedbacks negativos ou do sentimento de culpa, para que o hábito se torne emocionalmente desgastante. Responsabilização e monitoramento. Ferramentas como diários, aplicativos de rastreamento e parcerias de responsabilidade, em inglês, Accountability Partners, são recomendadas para monitorar e reduzir comportamentos prejudiciais. A influência do ambiente na formação e manutenção de hábitos. Design ambiental. Espaço físico e digital. O ambiente em que vivemos e trabalhamos influencia fortemente nossas escolhas e comportamentos. Ao estruturar o espaço de maneira que favoreça os hábitos desejados, por exemplo, ter frutas à vista para incentivar escolhas saudáveis ou desativar notificações para manter o foco, criamos uma rede de suporte invisível que facilita a mudança. Contexto social. Além do ambiente físico, as pessoas com quem nos cercamos também moldam nossos hábitos. Cultivar relações com indivíduos que compartilham objetivos semelhantes pode servir como um reforço positivo e um modelo de comportamento. Manipulação consciente. O livro enfatiza que, ao ter consciência do papel do ambiente, se torna possível redesenhar rotinas de modo que o empurrão para o comportamento positivo seja constante e automático, reduzindo a dependência da força de vontade momentânea. Aplicações práticas, exemplos e estudos de caso. Histórias inspiradoras e lições reais. Ao longo da obra, James Clear utiliza uma variedade de estudos de caso, que vão desde atletas de alta performance a executivos de empresas de renome, demonstrando como a aplicação sistemática dos hábitos atômicos pode levar a resultados extraordinários.
Ferramentas e técnicas práticas. Estratégias como o empilhamento de hábitos, a regra dos 2 minutos e a utilização de um diário de progresso são apresentadas como métodos testados para auxiliar o leitor na implementação das mudanças. Mensuração e ajuste contínuo. Feedback constante. Monitorar o progresso e ajustar o sistema conforme necessário é fundamental. O livro incentiva o uso de métricas e indicadores que possibilitam a visualização do avanço, tornando o processo de mudança algo tangível e mensurável. Iteração e melhoria. A ideia de que o primeiro passo é o mais importante se transforma na prática, em uma rotina de ajustes contínuos, onde o erro é visto como uma oportunidade de aprendizado e refinamento. Conclusões e lições finais. A transformação pela ação consistente. Pequenos hábitos, grandes resultados. A mensagem central de Hábitos Atômicos é que o sucesso não depende de grandes e esporádicos esforços, mas sim da soma de pequenas ações realizadas de maneira consistente e estratégica. Mudança de identidade. Ao adotar um sistema orientado por hábitos, a mudança pessoal se torna um processo de autodescoberta e reestruturação da própria identidade, onde cada ação reforça a narrativa de se tornar a melhor versão de si mesmo. Princípios para uma vida sustentável e proativa. A obra encoraja a criação de um ambiente e de uma rotina que, juntos, facilitem o progresso natural, permitindo que o indivíduo alcance resultados duradouros sem depender de impulsos momentâneos ou de uma força de vontade sobre-humana. Reflexões avançadas e implicações práticas. Integração entre ciência e prática. Ao combinar pesquisas científicas com relatos práticos, Clear oferece um guia robusto que transcende meras teorias, proporcionando ferramentas concretas para a mudança de comportamento. A universalidade dos princípios. Os conceitos apresentados podem ser aplicados em diversas áreas: saúde, carreira, relacionamentos, demonstrando que a melhoria contínua e o foco no processo são estratégias universais para o sucesso. Desafios e oportunidades no cotidiano. Superando obstáculos. A obra reconhece que a resistência à mudança é natural, mas argumenta que ao estruturar o ambiente e as rotinas de forma inteligente, é possível minimizar esses desafios e criar um ciclo virtuoso de evolução pessoal. Cultura de melhoria constante. Em um mundo em que a busca por resultados rápidos predomina, Hábitos Atômicos propõe uma cultura de paciência, resiliência e compromisso com a melhoria diária, uma filosofia que, se adotada, pode transformar não só o indivíduo, mas também as organizações e a sociedade como um todo. Concluindo, Hábitos Atômicos é mais do que um manual sobre formação e quebra de hábitos. É um convite para repensar a maneira como encaramos a mudança, valorizando o processo e a identidade construída a cada ação. Ao enfatizar a importância dos pequenos ganhos, a manipulação consciente do ambiente e a criação de sistemas robustos, James Clear oferece uma abordagem transformadora que capacita o leitor a reconstruir sua vida de maneira sustentável e significativa. Enfim, o livro revela a densidade e a profundidade da construção de hábitos estruturais, demonstrando que a verdadeira mudança não reside em grandes atos pontuais, mas na soma de pequenos hábitos que, dia após dia, redefinem quem somos e o que podemos alcançar. Então, quais aprendizados você tira deste livro? Deixe nos comentários a sua opinião e o que mais te impactou. Dê uma olhadinha no link na descrição do vídeo e confira o livro na íntegra. Apoie o canal se inscrevendo e deixando seu like. Obrigado e até o próximo vídeo.